Hoje viralizou esse vídeo aqui na internet de uma troca de tiro que aconteceu aqui em Salvador, em uma das principais avenidas, a Avenida Paralela. Muita gente perguntou minha opinião. Antes de pontuar minha opinião, eu quero externar para a família aqui meus sentimentos. Espero que a vítima, a moça que acabou sendo alvejada, se recupere logo. Externar também aqui a família que, havendo qualquer necessidade de apoio, as minhas redes sociais estão disponíveis para ajudar. Quero parabenizar o policial que participou da situação, porque de fato agiu com muito profissionalismo, com muita frieza, com muita técnica, neutralizando o indivíduo. Ninguém fica feliz com o efeito colateral, principalmente a gente, que a gente não sai de casa para que durante uma troca de tenha algum resultado negativo, ou que a gente seja vítima dessa violência, ou qualquer transeunte, qualquer pessoa que estiver na rua. Esse não é o efeito que esperamos. Por vezes, e na maioria das vezes, quando não tem nada que prove a conduta do policial, como foi o vídeo, né, que provou que o indivíduo atirou em direção aos carros e o policial atira em direção à grama, reage atirando em direção à grama. Se não fosse esse vídeo, com certeza já tinha viralizado a informação de que a polícia chega atirando, né, de que a menina que foi alvejada pela polícia. Isso é um discurso que se repete. Assim como também a situação que aconteceu com a polícia é uma situação muito comum, que acontece muito num local onde a cidade toma conta, como tem acontecido aqui em Salvador. Mas eu queria deixar claro para vocês de que existem algumas posturas que a gente tem que levar em consideração. Cada vez mais a palavra do policial não é suficiente. Por conta de a desculpa que usam da conduta de alguns que deixam a desejar, eles preferem amordaçar e criar leis que segurem a mão de todos, inclusive daqueles que trabalham pelo certo, que é a grande maioria. Mas quando olham para a gente, procuram sempre levar em consideração erros que cometemos, não os nossos acertos. Hoje a gente teve a felicidade, mas infelizmente eu tenho que ser realista, que para você ver a polícia atuando cada vez mais, com mais respaldo, precisa haver mudança nas políticas públicas. É exemplo do que aconteceu em El Salvador com Bukele. Não tem como a gente dizer que vai combater o crime com discursos que fortalecem a comunidade, com a mídia, que muitas vezes tenta enfraquecer a polícia. Então não tem como a gente combater. A postura de quem está à frente, a postura da mídia, quando fortalece a polícia, quando se posiciona a favor da polícia, já gera como consequência intimidar o organizado, o que decide fazer coisas ilícitas. Quando a gente tem um Estado que favorece as ações da polícia, quando a gente tem políticas, mídia que fortalece as ações das polícias, mesmo sem a gente meter a mão na massa, isso já gera um efeito, intimida. Não tem como fazer política pública, fortalecer a segurança pública com leis que geram a impunidade. A gente tem que acreditar na polícia que a gente tem, porque o que vocês viram hoje é o que acontece todos os dias. Só que hoje a gente teve uma câmera para mostrar, né, para poder quebrar aquele discurso que é muito praticado na internet para aqueles tirados a policiólogos que entendem de segurança pública, aquele discurso de que a polícia sempre chega. A gente toma cuidado com o local onde a gente vai atirar, onde a gente vai ter que reagir, a gente pensa nas pessoas ao redor, nos carros, os transeuntes que estão ali passando, mas de fato eu tenho que concordar que quando a minha vida ela está para ser ceifada e a única forma de evitar isso é reagir, a gente tem que reagir mesmo. E alguns efeitos colaterais, até quando a gente não quer, dentro dessa guerra urbana, tem que ser esperado. Mas a gente precisa de políticas públicas que combatam para poder a polícia, na prática, na rua, gerar resultados que a sociedade espera. Isso que vocês viram hoje não é algo incomum, não. O comum é direto a gente ouvir aquele discurso, a polícia chega, quem atirou na vítima foi a polícia. Então, tá aí o vídeo que vocês viram mais uma vez, para colaborar com as nossas ações, para mostrar a realidade do que a gente vive no dia a dia. Fosse honra e sem Jesus, nem tente.